No último vídeo, vimos que para analisar a validade de um argumento, precisamos olhar apenas para a sua forma, sem se preocupar com o valor lógico das proposições que compõem esse argumento. No entanto, a língua que utilizamos diariamente para nos comunicar muitas vezes dificulta a visualização dessa forma, trazendo muitas vezes sentidos ambíguos a esses argumentos. É aí que entra a lógica para simplificar e padronizar a forma como escrevemos. Nesse vídeo vamos ver como a introdução de uma linguagem simbólica facilita a nossa análise do argumento. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à Matemática Além dos Números. Eu sei que você está ansiosíssimo para conhecer os conectivos lógicos, mas antes disso vamos entender como representamos as proposições e como elas se relacionam. Para abstrair as características particulares de cada proposição e facilitar o cálculo lógico, passamos a representá-las utilizando letras. Assim, a proposição "hoje está fazendo sol", por exemplo, pode ser representada apenas pela letra S. Além disso, as proposições são tipo pastas do nosso computador, ou seja, dentro delas pode haver outras pastas. Isso significa que uma proposição pode ser formada por outras proposições. Quando isso acontece, dizemos que é uma proposição composta. Agora, se essa proposição não for formada por outras proposições, dizemos que ela é uma proposição simples ou atômica. Não, isso é bomba atômica, que vem de átomo. Átomo é aquele negócio lá da química. Sim, aqui é matemática. 2000 anos depois. Os conectivos lógicos conectam essas proposições como as ligações químicas conectam os átomos, formando as moléculas. Chegou o grande momento. Rufem os tambores. Os três conectivos lógicos são o ou, o e o não. E eles são representados por esses símbolos que vocês estão vendo aqui. Uma proposição da forma P ou Q é chamada de uma disjunção de P e Q. Um exemplo disso seria a proposição "o elefante é um animal" ou "um ser humano". Já a proposição da forma P e Q é chamada de uma conjunção de P e Q. E um exemplo seria "o elefante é um animal e um ser humano". Perceba a diferença que esses conectivos fazem. Na primeira, temos uma proposição verdadeira, porque pelo menos uma das proposições é verdadeira. O elefante é um animal. Já no segundo caso, temos uma proposição falsa, porque precisávamos que as duas proposições fossem verdadeiras. O elefante é um animal, mas ele não é um ser humano. Então, quando falamos que o elefante é um animal e um ser humano, claramente essa proposição é falsa. O terceiro conectivo é uma negação, e podemos representá-lo com um tio também. No caso do nosso exemplo, a proposição "o elefante é um animal", quando negada, ficaria "o elefante não é um animal". Se a proposição for verdadeira, quando negada, fica falsa. Se for falsa, quando negada, fica verdadeira. Vamos pegar agora um exemplo de proposição e passá-la para a linguagem lógica. O nosso exemplo é: ou eu estudo lógica e aprendo a escrever demonstrações, ou eu não estudo e não aprendo. O primeiro passo é atribuir uma letra para cada proposição. A nossa primeira proposição é "eu estudo lógica", e vamos designar a letra P para ela. Já a segunda é "eu aprendo a escrever demonstrações", e vamos designar a letra Q. Perceba que temos outras duas nessa proposição composta, mas elas são simplesmente a negação das duas primeiras, então não precisamos acrescentar mais letras para elas. Agora podemos dividir a nossa frase em duas proposições compostas. A primeira é P e Q, e a segunda é não P e não Q. E essas proposições compostas se juntam a partir do conectivo OU, ficando com P e Q, ou não P e não Q. Os parênteses aqui têm a mesma função que os parênteses da aritmética, definir a ordem com a qual realizamos as operações.
Na lógica, assim como na aritmética, temos algumas convenções para designar a ordem com a qual fazemos o cálculo lógico. Uma dessas convenções é que a negação se refere à proposição que vem imediatamente depois dela. Isso quando não tem parêntese, claro. Se tiver a negação e o parêntese, a negação se refere ao parêntese como um todo. Uma dessas convenções é que os conectivos lógicos e ou sempre são usados entre duas proposições. Não faz sentido a gente colocar o e o ou sem estar entre duas proposições, assim como não faz sentido a gente colocar a divisão sem estar entre dois números. Assim, se quisermos representar simbolicamente a frase ou eu estudo ou eu assisto o jogo do Bahia, seria equivocado a gente colocar o ou antes e entre as proposições, traduzindo literalmente o que falamos. O correto seria colocar apenas eu estudo ou eu assisto o jogo do Bahia. Quando estamos tentando traduzir uma frase para a linguagem que costumamos falar, para uma linguagem lógica, é muito importante se atentar para o sentido da frase, ao invés de traduzir tudo palavra por palavra. Repare na proposição. Há duas possibilidades para amanhã: chover e fazer sol. Aparentemente, isso é uma conjunção, porque estamos utilizando o conectivo e. Mas preste bem atenção no sentido da frase. Ela significa que amanhã vai chover ou vai fazer sol. Portanto, ela é uma disjunção e utilizamos o conectivo ou para representá-la em linguagem lógica. Uma proposição composta é verdadeira ou falsa em função das proposições que a compõem. Existe uma ferramenta que utilizamos para avaliar todas essas possibilidades. Essa ferramenta é a tabela verdade. Vamos começar utilizando a tabela verdade para avaliar um caso de negação, disjunção e conjunção. No caso da negação, temos uma proposição P e queremos saber o que acontece quando a negamos. Então, vamos colocar na tabela que quando P é verdadeira, não P é falsa. E quando P é falsa, não P é verdadeira. Simples assim. No caso de uma disjunção, vamos avaliar quando essa proposição é verdadeira e quando é falsa, baseando-se nos valores de P e Q. Essa disjunção será verdadeira quando P ou Q ou ambos forem verdadeiras. E ela será falsa apenas no caso em que ambas são falsas. Perceba que agora passamos a ter 4 possibilidades, diferente do caso da negação, que temos apenas 2. Quanto mais proposições vamos acrescentando, maior o número de possibilidades. Já no caso de uma conjunção, vemos que ela é verdadeira apenas quando ambas as proposições que a compõem são verdadeiras. Se apenas uma for falsa, toda a conjunção é falsa. Agora vamos utilizar a tabela verdade para calcular os valores lógicos de uma proposição escrita em linguagem simbólica. Essa proposição é a negação de P ou não Q. Cada coluna da nossa tabela verdade vai ser uma etapa do nosso cálculo. Começamos listando os valores de P, depois os valores de Q, depois os valores de não Q, e aí pegamos tudo e juntamos na proposição P ou não Q, e depois negamos P ou não Q, que é justamente a proposição que queremos. Tá, nossa tabela está cheia de verdadeiro e falso, mas o que isso significa na prática? Bom, ela pode nos dar algumas respostas, por exemplo, quando a proposição que queremos será verdadeira. A proposição que queremos, que é a negação de P ou não Q, será verdadeira apenas quando P for falso e Q for verdadeiro. Em todos os outros casos, a proposição será falsa. Agora já entendemos um pouco como utilizar cada conectivo, como cada proposição atômica influencia na proposição composta. Através da tabela verdade a gente pode analisar isso. Agora vamos ver como analisar a validade de um argumento, utilizando a tabela verdade. Lembre-se que para avaliar a validade de um argumento, precisamos classificar as suas premissas e a sua conclusão. Em seguida, a gente precisa verificar se todas as vezes que todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão também será verdadeira.
Vamos começar com um exemplo de um argumento mais simples. Esse tipo de argumento chamamos de silogismo. Digamos que o argumento seja: amanhã eu vou ler um livro ou assistir séries. Eu estou enjoado de séries, então eu vou ler um livro. Esse argumento é válido? Vamos designar a letra P para a proposição: amanhã eu vou ler um livro. E a letra Q para a proposição: amanhã eu vou assistir série. A proposição eu estou enjoado de séries pode ser entendida como a negação de que. Portanto, temos o seguinte argumento simbolicamente. Agora vamos para a nossa querida tabela verdade. Colocamos todas as possibilidades de P, todas as possibilidades de Q, calculamos P ou Q e a negação de Q. Então separamos o que é premissa e o que é conclusão. Agora basta a gente olhar todas as linhas em que as premissas são verdadeiras e verificar se, nesses casos, a conclusão também é verdadeira. As premissas são o P ou Q e o não Q, e a conclusão é o próprio P. Nesse caso, esse argumento é válido, porque sempre que P ou Q é verdade e não Q também é verdade, P também vai ser verdade. Você provavelmente já tinha percebido que esse argumento era válido sem precisar de muita análise. O poder da tabela verdade está em argumentos mais complexos, com muitas proposições. Pause o vídeo, vá beber uma água e volte relaxado, que vamos passar um tempinho no próximo exemplo. Você é um detetive e encontra na cena do crime um bilhete, onde está escrito duas frases. A primeira frase é: a governanta e o motorista não são ambos inocentes. A segunda frase é: a governanta está mentindo ou o motorista é inocente. Você conclui então que ou a governanta está mentindo ou ela é culpada. Esse raciocínio é válido? Perceba como esse raciocínio é mais complexo. Você pode sim resolvê-lo de cabeça, transformando as proposições em outras equivalentes, o que facilitará a nossa visualização desse enigma. Mas isso é algo que veremos nos próximos vídeos. Por enquanto, vamos tentar resolver esse problema utilizando a tabela verdade. Como de praxe, vamos converter o argumento para a linguagem simbólica. Começamos transformando as proposições em letras. A proposição "a governanta é inocente" chamaremos de P. A outra proposição, que é "o motorista é inocente", chamaremos de Q. E temos ainda uma terceira proposição, que é "a governanta está mentindo". Essa chamaremos de R. Tenha em mente que culpado é a negação de inocente. Dessa forma não precisamos de uma quarta letra. E também que está mentindo não tem nenhuma relação com a culpa da pessoa. Então precisamos de uma proposição separada. O argumento simbólico fica a negação de P e Q, R ou Q, portanto R ou não Q. Vamos construir a nossa tabela verdade. Perceba como um acréscimo de uma proposição a mais muda drasticamente a nossa quantidade de possibilidades. Felizmente, só precisamos olhar para as linhas em que todas as premissas são verdadeiras. Nesse caso, temos 4 linhas. As premissas são não P e Q e R ou Q. Vemos que a conclusão é verdadeira nessas 4 linhas. Então, esse argumento também é válido. Isso é tudo por hoje. No próximo vídeo veremos outros 2 conectivos lógicos. Se ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários que será um prazer responder. Gostou do vídeo e conhece alguém que pode ser ajudado por ele? Compartilhe a palavra. Até o próximo. Beijo!